Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é super central na história da fé, a ameaça que vem de dentro, as heresias, e a resposta a ela, que é a apologética, a defesa da fé. Vamos direto ao ponto para entender o que são, de onde surgem e como a gente pode estruturar uma resposta. Tudo isso com base numa análise teológica bem fundamentada. Para começar, vamos pensar nessa imagem poderosa do livro de Atos. A metáfora dos lobos cruéis, isso não é sobre um perigo qualquer, né? É um ataque que mira o coração da comunidade, o rebanho. Isso já coloca a gente no clima da seriedade do assunto. É algo que está em jogo e é muito valioso. Então, o cenário que se desenha é esse, uma fé que precisa ser protegida. Mas, protegida de quem exatamente? É aqui que a coisa fica interessante, porque a análise mostra que muitas vezes o perigo vem de onde menos se espera. E aqui está o ponto-chave. A advertência lá em Atos continua, e o que vem depois é surpreendente. Esses lobos não são só adversários de fora. O texto é claro ao dizer que dentre vós mesmos se levantarão homens. Quer dizer, a ameaça mais perigosa, segundo a fonte, muitas vezes nasce ali, dentro da própria comunidade. E por que eles fariam isso? Qual é a motivação? Bom, não se trata de um debate teológico sincero para buscar a verdade. O objetivo, como está descrito, é puramente egoísta. É falar coisas perversas para causar divisão e, no fim das contas, atrair discípulos para si. É uma questão de poder, de criar o próprio grupinho, desviando as pessoas da doutrina original. Ok, então a gente já entendeu a natureza da ameaça. Mas vamos dar nome aos bois. O que exatamente a análise que a gente está usando considera uma heresia? Essa é a definição-chave. Uma heresia não é só uma opinião diferente ou uma dúvida qualquer. É algo que vai na contramão e distorce os pontos principais, sabe? Os pilares da doutrina. É uma reinterpretação que acaba mudando a essência da fé. E o que é super interessante aqui é a gente observar a evolução da palavra. No grego original do Novo Testamento, airesis podia significar simplesmente uma facção, um partido, tipo os fariseus e os saduceus dentro do judaísmo. Mas, com o tempo, no contexto cristão, a palavra ganhou um peso muito maior, passando a significar uma divisão causada por um erro de doutrina que quebra a unidade da fé. E quais são esses pilares que as heresias geralmente atacam? A lista deixa claro que são as questões mais fundamentais de todas. Quem é Deus? Quem é Jesus? Como a salvação funciona? A Bíblia é mesmo a autoridade final? Mexer em qualquer um desses pontos, segundo a fonte, é como tirar uma coluna de sustentação de um prédio. Compromete toda a estrutura. Então, diante de um problema tão sério, qual é a solução proposta? A resposta está numa área da teologia chamada apologética. A palavra apologética pode soar um pouco estranha, né? Parece que é sobre pedir desculpas por algo, mas o significado é exatamente o contrário. Vem da palavra grega apologia, que significa defesa. Não se trata de atacar, mas de apresentar uma resposta lógica, racional, mostrando por que a fé é coerente e defensável. E essa passagem aqui é praticamente a base bíblica da apologética. A palavra grega original para responder aqui é, adivinha só, apologia. A instrução é bem clara. Esteja pronto para explicar a razão da esperança. Mas percebam como? Com mansidão e temor. Ou seja, com humildade e com respeito. Certo. Mas, na prática, como é que essa defesa funciona? A análise nos mostra que existem duas frentes de ação principais no combate às heresias. As motivações aqui são duplas e se completam. Primeiro, a defesa para dentro. É para fortalecer o próprio conhecimento para não ser levado por qualquer vento de doutrina. É uma autoproteção espiritual. E segundo, a defesa é para fora. É para ajudar outras pessoas que talvez estejam confusas, oferecendo clareza e um caminho mais seguro. E é aqui que a análise dá uma virada fundamental. Porque, além de todos os argumentos intelectuais e debates, existe uma forma de apologética que, em muitos casos, é ainda mais poderosa. Esse é o conceito do testemunho silencioso. A ideia de que a maneira como uma pessoa vive pode ser a refutação mais forte e mais eloquente contra qualquer mentira ou distorção. É aquela história, a vida fala mais alto do que as palavras. E aqui a gente vê os detalhes de como se constrói esse testemunho. Note que tudo começa por dentro, ao santificar a Cristo como Senhor no coração. Esse estado interior, então, se manifesta do lado de fora, numa boa consciência, em respostas respeitosas e, no fim, numa vida coerente. A conduta se torna a prova viva da verdade que se defende com a boca. Essa citação de Judas resume bem a responsabilidade.
A defesa da fé não é uma sugestão passiva, sabe? É um chamado para batalhar. É um convite para proteger ativamente esse legado da fé que foi passado de geração em geração. E a gente termina com essa pergunta que é uma verdadeira provocação que a própria fonte nos deixa. É uma questão para a gente pensar. Quando a gente observa a paixão, o esforço que os propagadores de falsos ensinos dedicam à causa deles, a pergunta bate forte. Será que a mesma diligência e o mesmo fervor estão sendo aplicados para defender e proclamar a verdade? Fica aí uma reflexão final e muito necessária.